Num terreiro de candomblé, cerimônia nenhuma começa antes que Exu seja alimentado. Ele é o orixá da comunicação, o responsável por abrir o diálogo entre este mundo e o das divindades. Existe um Itan, um ensinamento antigo do candomblé, que explica por que é sempre ele o primeiro a comer. O conto diz que Oxalá, o orixá responsável pela criação do mundo e da humanidade, estava cansado de receber visitas e oferendas em agradecimento pela criação. Oxalá então pediu que Exu ficasse em uma encruzilhada próximo à sua casa para atender os visitantes e recolher as ofertas. Depois disso, para demonstrar a gratidão, Oxalá determinou que toda encruzilhada fosse uma casa para Exu. E que, a partir daquele momento, todas as ofertas para todos os orixás deveriam ser entregues antes a ele. Como Exu é o grande mensageiro dos orixás, você sempre oferece a primeira comida para ele. Esse é o Luiz Antônio Simas, um historiador e escritor que conhece como poucos a cultura das ruas brasileiras. Ele também é babalaô do culto Ifá, uma espécie de sacerdote do povo iorubá. Primeiro porque, uma vez alimentado, Exu é aquele que estabelece a conexão entre o mundo material e o mundo invisível. Uma vez alimentado, Exu é aquele que estabelece a conexão entre você e o orixá. Só depois dessa oferta, chamada de Padê de Exu, é que os trabalhos podem ser iniciados. Mas esse não é o único momento em que os alimentos exercem um papel fundamental nos ritos dos candomblés e das umbandas. A comida, seja sacralizada ou profana, é um elemento central e um dos alicerces das religiões afro-brasileiras. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre essa centralidade, mas também sobre como a comida ritual saiu dos terreiros e ganhou as ruas do Brasil. Por fim, a gente discute o preconceito direcionado aos símbolos dessas religiões, inclusive a comida. E só para te lembrar, esse é o Prato Cheio. É o podcast do Joio e o Trigo sobre alimentação. Eu sou a Denise Mota. E eu sou a Amanda Flora. E hoje é a gente que vai conduzir essa roda de xirê. O prato do dia tem abará, acaçá, caruru, amalá, acarajé. Não tá pensando que santo não gosta de comer bem também. E é assim, né, Amanda? Todo brasileiro nem sabe, às vezes, que come comida de santo, né? Pipoca, farofa. E tem o feijão, dendê, canjica de milho. É só coisa boa. É aquela coisa, né, Denise? A comida de santo também é a nossa comida. Mas antes da gente começar de fato, deixa eu só esclarecer duas coisas. Primeiro, é preciso lembrar que existem várias nações de candomblés e vários tipos de umbandas. Mesmo alguém que faça parte de um candomblé queto, por exemplo, pode estranhar práticas de alguma outra casa da mesma vertente. Isso acontece porque cada lugar obedece às suas próprias regras. O segundo ponto é que a gente está falando de um campo marcado principalmente pelo conhecimento e pela cultura oral, onde histórias e mitos sempre dialogam, mas nem sempre se cruzam. Deixa eu começar te dando um dedinho de contexto. Aqui no Brasil, de acordo com uma pesquisa de 2019 do Datafolha, 50% da população é católica. Outros 31% são evangélicos e só 2% se dizem adeptos de religiões afro-brasileiras. E é esse grupo, cerca de 4 milhões de pessoas, o que mais sofre com a intolerância religiosa, que se manifesta de diversas formas, na ridicularização das roupas e indumentária, na rejeição dos alimentos e dos ingredientes típicos da comida ritual ou na destruição dos terreiros. E eu tenho certeza que você já ouviu notícias como essa aqui. Traficantes invadiram um terreiro de candomblé no Parque Paulista, em Duque de Caxias, na Baixada, e simplesmente destruíram tudo que viram pela frente. Um terreiro de candomblé foi invadido e destruído em Nova Iguaçu. Em 3 anos, o terreiro dela foi atacado mais de 30 vezes. A última foi ontem. Antes da gente se aprofundar nesse assunto, precisamos te contar um pouquinho mais sobre essa relação intrínseca que as religiões afro-brasileiras têm com a comida. A G1 é um termo da língua iorubá usada nos candomblés quetos que significa nós comemos. Esse termo é usado para representar as comidas oferecidas nos âmbitos sagrados dos terreiros.
O fato de a tradução ser no plural, nós comemos, diz muito sobre a dinâmica dos terreiros. Isso deixa claro que existe um fundamento muito importante e caro para essas religiões, a coletividade. A gente conversou sobre isso com um antropólogo chamado Rafael Camarata. Ele fez a etnografia de um terreiro de Salvador chamado Ilê Axé Upô Afunjá. No candomblé tudo come e no candomblé há muitas maneiras de comer, né? Eu costumo falar sempre que no candomblé tem muitas maneiras de se comer e que a gente pode pegar como exemplo tanto comer com a boca, né, com o aparelho, nosso aparelho digestivo, como também você tem essa questão toda simbólica do comer, onde você diz que o atabaque está comendo, que o chão comeu, que a comieira comeu, os búzios comeram. Ou seja, a comida cria uma conexão entre tudo que está no terreiro. É essa comida que viabiliza a comunicação entre as pessoas, os objetos e os orixás. Mas nada é tão simples. É preciso saber, por exemplo, como os orixás vão se alimentar durante a cerimônia. Ele come ali no momento do sacrifício, no ritual interno da família de santo, através do sangue sacrificial, na cabeça, né, no ori do filho. Você também vai ter o orixá comendo através desse mesmo egé, que é o sangue sacrificial, cheio de significados, né? E a gente também pode pensar que o orixá está comendo naquela comensalidade que se estabelece, né, entre filhos que estão comendo numa festa. E para tudo isso comer e acontecer, os trabalhos começam com muita antecedência. Tudo envolve a preparação das comidas e dos pratos que serão oferecidos tanto aos orixás como aos convidados que estarão por lá. E para que tudo isso seja preparado de acordo com os ensinamentos ancestrais, é preciso mobilizar uma força-tarefa que envolve muita gente da comunidade. Toda a família de santo é convocada para garantir que os ingredientes certos cheguem na cozinha do terreiro e tudo fique pronto para o festejo. Acho que deu para entender como a comida transpassa a religião e ocupa o centro da vida de um terreiro, não é? E é só assim, na vida em comunidade, que se aprende que é com o quiabo cortado do jeito certo que Xangô trará justiça. É com acarajé feito do jeito correto que Yansan irá oferecer seus ventos para a mudança que sua vida precisa. Ou só um feijão correto poderá agradar Oxum e por aí vai. E tudo isso é feito a múltiplas mãos, com uma só missão, a de circular o axé. Ou seja, circular a energia vital que está presente em tudo. Agora que essa relação está mais clara, nós vamos te contar como essas comidas saíram dos terreiros e ganharam as ruas brasileiras. Para isso, a gente precisa te levar de volta no tempo. As bases das religiões afro-brasileiras chegaram aqui no Brasil junto com os povos negros escravizados. Eram povos diferentes, de regiões diferentes do continente africano. Cada um desses povos trazia consigo uma religiosidade e uma cosmogonia, uma forma de enxergar a existência. Foi dessa conexão entre povos Jejenagô, Bantus e Malês, Maís, Axantes, que surgiram o que hoje a gente conhece por religiões afro-brasileiras. Boa parte desse processo aconteceu em Salvador, que era a capital do Brasil até 1763. Foi ali que a maior parte dos africanos escravizados desembarcou nos séculos XVI e XVII. Mas a partir da segunda metade do século XVIII, o eixo econômico e político do Brasil se desloca para o sul, em direção ao Rio de Janeiro, que era a nossa nova capital. O Rio virou um polo de urbanização e, para muita gente, uma terra de oportunidades. Mas era mais do que isso. Depois da abolição, no fim do século XIX, muitos ex-escravos enxergavam na capital uma oportunidade de fugir das memórias construídas pela escravidão. O Rio de Janeiro oferecia essa oportunidade de reescrever essas lembranças, de criar um novo mundo regido não pela violência, mas pelo afeto, não pela dominação dos corpos, mas pela valorização da coletividade. Essa capital já tinha comunidades negras estabelecidas que ofereciam acolhimento a quem chegava. E foi também por isso que muitos ex-escravos vindos da Bahia viram ali a possibilidade de começar uma nova vida. Esse processo, que o jornalista e cineasta Roberto Moura chama de pequena diáspora baiana, foi fundamental para que as religiões afro-brasileiras criassem raízes no Rio de Janeiro. Na região portuária da cidade, uma multidão chegava da Bahia para se juntar a remanescentes de quilombos
e formaram uma comunidade que ficou conhecida como Pequena África. Ali, valia a máxima do pensamento de cultos africanos que pregam a família como ponto central. Mas o entendimento de família não se resume a laços consanguíneos, e sim a toda a comunidade. E assim começava a história da Pequena África, que também é perfeita para explicar a conexão entre comida e religiões afro-brasileiras. É nesse contexto que a gente chega na rua Visconde de Itaúna, 117, no Rio de Janeiro. Mais especificamente na casa de Hilária Batista de Almeida, conhecida como Tia Ciata. Com 6 quartos, 2 salas, um longo corredor e um quintal com árvores, aquele espaço chegou a ser menosprezado pela mídia da época. Mas aquela casa foi fundamental para a construção e redefinição da identidade moderna do Rio de Janeiro. Foi exatamente ali que o Pixinguinha começou a chorar suas primeiras lágrimas. E que o Partido Alto dava seus primeiros passos miudinhos. E desculpa aí o trocadilho. E que Donga, João da Baiana começaram um estilo de música sincopado, que bate diferente de todos os outros, um compasso 2x4. Era o tal do samba, minha gente. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. Essa música que você acabou de ouvir é Pelo Telefone, composta por Donga e Mário de Almeida. Os estudiosos do samba acreditam que esse foi o primeiríssimo gravado em disco. E adivinha só onde ele foi criado? É, exatamente ali, na sala de estar da Tia Ciata. Amanda, é impressionante como tudo acontecia por lá, né? Acontecia e acontece, Denise, porque esse território, conhecido como Pequena África, ele continua sendo pulsante e vivo no centro do Rio de Janeiro. Ali tem diversos sambas famosos, Pedra do Sal, tem botequins com comidas muito famosas. É um espaço realmente muito importante. Mas você deve estar pensando, o que isso tem a ver com comida? E a gente conta, tudo. Porque enquanto o samba tomava forma, a Tia Ciata mantinha as panelas sempre quentinhas. Mas a cozinha era só uma das habilidades dessa grande mulher, conhecida por ser uma notável partideira. Além de dama da Pequena África e matriarca do samba, a Tia Ciata ainda carregava a fama de ser perita na cozinha nagô. O jornalista Roberto Moura descreve as especialidades da mãe de santo no seu livro Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro. No xinxim de galinha de Oxum, feito com azeite de dendê, cebola, coentro, tomate, leite de coco e azeite, no acarajé de feijão branco e camarão, no sarapatel de sangue de porco e miúdos, prato espantoso para o paladar ocidental, ou no tradicional vatapá baiano, ainda na receita tradicional, com caldo de cabeça de peixe, amendoim, dendê, creme de milho, creme de arroz ou fruta-pão, temperados com audácia e, claro, sabedoria. Em casa de Tia Ciata sempre teve música, comida, dança e fé, energia, axé. Esse é um trechinho do documentário Tia Ciata, de Mariana Campos e Raquel Beatriz. Por mais que a Tia Ciata seja a mais famosa das tias cariocas, é importante lembrar que ela não é a única. Existiam várias matriarcas do samba e do candomblé como ela. Com suas saias rodadas, pano das costas, pulseiras, guias, pano de cabeça e um profundo fundamento religioso, essas mulheres conquistaram as ruas com seus saberes. E o Luiz Antônio Simas nos explicou o porquê. As tias, que em geral eram ialorixás, mães de santo, ou eram iaquequerês, mães pequenas, como Tia Ciata, que era uma iaquequerê do Rio de Janeiro, e que é fundamental na história do samba, né? Ou as iabacês, essas mães que cozinham, elas colocavam tabuleiro na rua. E elas acabam sendo fundamentais para a difusão desses sabores, eu não tenho dúvida. A comida ajudou a construir esse novo universo, que carregava consigo os saberes e os hábitos cotidianos de vestir, louvar seus deuses, chorar seus mortos, sorrir, construir laços comunitários e também, claro, comer. O Simas também nos ajudou a entender como as tias desafiavam as estruturas sociais da época.
No começo do século passado, era comum que a rua fosse vista como o espaço do homem e a casa como o espaço da mulher. Isso se a gente estiver falando de uma família burguesa. Mas se a gente estiver falando, por exemplo, das famílias que têm origem, né, na diáspora africana, o espaço da mulher era a rua também, e era a rua muito por conta da comida. Um dos melhores exemplos é o angu, que era servido nos ungus, casas onde se fazia macumba e servia comida à comunidade. O prato rapidamente ganhou admiradores na Praça 11, no centro do Rio de Janeiro. Depois caminhou para a Festa da Penha, do outro lado da cidade. Mas essa história aguenta um pouquinho que a gente vai te contar depois do intervalo. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o João Pérez. Eu tô aqui hoje para te convidar a ser o fubá da nossa polenta. O prato cheio e o joio e o trigo podem ser ainda melhores com o seu apoio. Vai lá em ojoiotrigo.com.br/contribua e saiba como que você pode ajudar. Nós temos também o apoio da PRX e do Google Podcasts Creator Program e de organizações que atuam na promoção da alimentação adequada. ACT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e Fundação Heinrich Böll. Um bom episódio. Um dos exemplos mais emblemáticos de como a comida votiva, sagrada, começa a se espalhar pela cidade é quando a zona norte da capital ganha trilhos de trem. A estrada de ferro, que substituiu a de pedregulho, abriu caminho para que as baianas quituteiras levassem novos sabores a uma festança burguesa da cidade. Aos pés da Catedral da Penha, uma celebração de origem portuguesa vê o fado e as modinhas perderem espaço para a batucada. Junto com os atabaques, chegavam as barracas e os quitutes de Tia Ciata e companhia. Ali, no meio da cerimônia cristã, as quituteiras, que saíam de madrugada da Praça 11, começavam a preparar o terreno da festa. Depois de reverenciar seus orixás, cantavam e cuidavam dos generosos panelões dispostos nos tabuleiros. E o cheiro da moqueca de peixe da cocada dominava o ambiente. Mas é claro, né? A chegada dos negros à Festa da Penha ofendeu a burguesia carioca. Olha só o que Olavo Bilac, um dos principais poetas brasileiros, escreveu para a revista Cosmos, em outubro de 1906. Ignóbil Festa da Penha, que todos os anos neste mês de outubro reproduz no Rio de Janeiro as cenas tristes das velhas saturnais romanas, transbordamentos tumultuosos e alucinados dos instintos da gentalha. Ainda este ano, a festa foi tão brutal, desordenada e assinalada por tantas vergonhas e por tantos crimes que não parecia um folguedo da Idade Moderna no seio de uma cidade civilizada, mas uma daquelas orgias da Idade Média em que triunfavam as mais belas paixões da plebe e dos escravos. Bom, Denise, eu só digo uma coisa, azar o dele, né? Perdeu a festa, né, Amanda? E sabe quem que não perdeu, Denise? O Cartola. Ele adorava dar uma passadinha lá na Festa da Penha. Um século nos separa das tias que vendiam seus quitutes na Festa da Penha. Mas será que muita coisa mudou? Bom, a religião deixou de ser criminalizada, o samba virou patrimônio nacional. Quituteiras ganharam espaço na culinária nacional. Pratos saíram dos terreiros e ganharam as ruas. As tias passaram a ser figuras centrais no universo das escolas de samba. Tia Surica, tia Eunice, tia Doca. Afinal, quem nunca ouviu falar do famoso feijão da Vicentina? Do famoso feijão da Vicentina. Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina. Provei do famoso feijão da Vicentina. Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina. Isso, hoje, o feijão de Tia Surica, isso tudo tá ligado ao matriarcado de terreiro. Esse é o Luiz Antônio Simões de novo. Então essas tias, essas grandes tias, elas são matriarcas e em torno delas você tem sociabilidades, você tem redes de proteção social. Então não dá para contar a história da cozinha brasileira sem passar por essas figuras das grandes matriarcas, das mães que cozinham e abacês desse cargo sagrado. E
foi com uma dessas matriarcas do samba, cozinheira, mãe de santo, filha de Ançã e agitadora cultural, que a gente esbarrou em Hortolândia, que é uma cidade do interior de São Paulo conhecida por ter uma grande comunidade adventista. Dona Eleonora, que comanda o terreiro Ile Axé Omo Oyabagano de Ibo e o espaço Flor do Dendê Gourmet, recebe gente de todo tipo no seu restaurante, que divide terreno com seu barracão de candomblé. No espaço, ela vende acarajé e recebe de evangélicos a praticantes da sua religião. Todo mundo quer provar seus quitutes, mas nem todo mundo entende que o acarajé faz parte de uma cultura que carrega seus preceitos e simbologias. Baiano de acarajé não só frita o acarajé, né? Ele é uma mulher política, né? Que discute o direito de estar, né? A cultura, porque você tem que preservar o fazer, né? E o saber ancestral. E a gente decidiu falar do acarajé exatamente por ser um alimento representativo tanto da cultura quanto do preconceito que atinge as religiões afro-brasileiras. Muita gente adora o bolinho, mas não o que o acompanha. Uma mulher preta, vestida com roupas brancas rendadas e cabelos escondidos em turbantes que protegem o seu ori, que é a sua cabeça, e que carregam rente ao peito cordões que expressam sua relação com um mundo imaterial. Numa cidade como Hortolândia, vender acarajé e se posicionar politicamente acabou transformando a Eleonora num alvo da intolerância. Eu fui muito perseguida pela polícia, pelos vizinhos, e aí eu não ia mais tocar meu candomblé porque não existe acordo. Ela seguiu com as atividades do terreiro e do restaurante e construiu uma comunidade forte ao seu redor. Antes da pandemia, por exemplo, toda segunda-feira tinha um samba famoso lá no espaço dela. Amanda, eu vou te contar uma coisa pra você. Sabe quantas pessoas de segunda-feira eu recebo pro samba? 200 pessoas. Ela recebe gente de Hortolândia, mas também de várias outras cidades ali do interior de São Paulo, como Limeira, Campinas, São Carlos. E é um samba que todo mundo sabe que eu sou mãe de santo e que me respeita, que a gente interage, entendeu? A montagem da mesa, a entrada, todos os cuidados, todo o respeito. É assim que funciona aqui. Mas isso não livrou a Eleonora de passar por algumas situações de preconceito. Ela me contou uma dessas histórias, que aconteceu quando ela foi participar de uma feira organizada pela Prefeitura de Hortolândia. Como ela ia vender acarajé, foi usando a roupa completa de baiana, né? Mas isso gerou um desconforto nas pessoas, especialmente na secretária de Cultura da cidade. Que ela achou que aquilo ali não havia necessidade, mas ela não entendia da lei do patrimônio material, entendeu? O marido da secretária também não gostou das roupas e da postura de Eleonora. Falou, ela estava lá com aquela coisa dela e com aquele olhar feio, aquela cara feia dela, com um olhar muito ruim, tudo já preconceito. Nada disso a desmotivou, fez com que ela repensasse a sua atuação na cidade. Muito pelo contrário. A Eleonora sabe exatamente qual é o papel que ela exerce e a importância que tem na luta contra o preconceito religioso. A gente tem que ocupar espaço, a gente tem que dizer que nós existimos e resistimos e que nós temos direito, porque é bem isso, entendeu, Amanda? As pessoas têm essa dificuldade de não aceitar nós do candomblé. Mesmo sem conseguir fugir da intolerância, a Eleonora tem ao seu redor uma certa proteção. Dentro do restaurante, ela pode exercer o seu ofício de baiana de acarajé em paz e ganhar dinheiro com isso. Para milhares de outras mulheres que dividem a profissão com a Eleonora, a realidade é bem mais difícil. Quer dizer, pelo menos na grande maioria das cidades brasileiras. Na Bahia e na cidade do Rio, a profissão de baiana de acarajé é reconhecida pelo poder público, o que dá a essas mulheres mais tranquilidade para trabalhar. Mas na maior cidade do país, por exemplo, colocar o tabuleiro na rua é uma decisão arriscada. São Paulo, por mais que a gente provoque, a gente não consegue nada. Essa é a Rita Santos, presidente da ABAN, a Associação Nacional das Baianas de Acarajé. Nada, sabe o que é nada? Eu estou quase perdendo as esperanças. Eu já fui na prefeitura de São Paulo, eu já conversei com o Eduardo Suplicy. Mas nada foi para frente. E olha que ela já conseguiu muita coisa. Por conta da pressão feita pela ABAN, o ofício de baiana de acarajé foi reconhecido em 2005 como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas não foi só isso. A associação e a Rita, pessoalmente, trabalharam muito para que a profissão fosse reconhecida na Bahia. Foram anos e anos de telefonemas, viagens
encontros em gabinetes de Brasília. Em julho de 2017, finalmente veio a oficialização. A profissão de baiana de acarajé será oficialmente reconhecida. Somente em Salvador, cerca de 3.500 baianas comemoram os benefícios que a decisão vai trazer. Com a formalização, elas podiam usar a profissão para acessar o INSS e ficavam protegidas contra acidente de trabalho, por exemplo. Mas a Rita me contou que esse processo foi longo e bem solitário. Porque por vontade própria, nenhum órgão nunca fez nada por baiana de acarajé, entendeu? Nem federal, nem estadual, nem municipal. E em lugar nenhum do Brasil. Existe um decreto municipal de São Paulo indicando que tipo de comida pode ser vendido na rua. E o acarajé não faz parte dessa lista. Por isso, a maior parte das baianas de acarajé trabalham em feiras livres. É nesses espaços que conseguem colocar seus tabuleiros sem serem perseguidas pela fiscalização. Só tem um problema. Ela não tem a liberdade que é no estado da Bahia ou no Rio de Janeiro, que é montar seu ponto na rua, um ponto fixo ali, todo dia trabalhar naquele mesmo local. Como não tem feira todo dia, elas passam boa parte da semana sem trabalhar. É isso que a gente está querendo em São Paulo, que a baiana tenha a licença para trabalhar todos os dias, porque dá meio-dia na casa dela todo dia, não é só no dia que tem uma feira. A Rita contou pra gente como ela entrou na discussão há mais de uma década. Há muito tempo atrás, mais de 10, uns 15 anos atrás, foi quando eu comecei a correr atrás de São Paulo por conta de uma baiana, tinha um secretário chamado Matarazzo. Era o Andréa Matarazzo. Ele ocupou vários cargos na Prefeitura de São Paulo entre 2005 e 2009, nas gestões do José Serra e do Gilberto Kassab. Foi subprefeito da Sé, secretário de serviços e coordenador das subprefeituras. Em 2020, ele até concorreu à Prefeitura de São Paulo pelo PSD. Na época, ele mandou tirar uma baiana do Bexiga. E a foto dela saiu em todos os jornais, ela sentada em cima do tabuleiro. Era a baiana de acarajé, Hélia Januária Bispo, que muita gente conhece só como Bá. A Bá montava o tabuleiro na rua 13 de Maio, no Bexiga. Esse bairro é hoje conhecido pela presença de cantinas italianas, mas originalmente era um dos espaços de maior população negra da capital. Um dia a fiscalização apareceu e tomou seu tabuleiro e outros pertences, gerando aquela cena lá que a Rita comentou. Na época, a Rita foi até São Paulo para conversar com o secretário Matarazzo e tentar resolver a situação. Mas o que ela ouviu em resposta foi que... lugar de baiana era em Salvador, na Bahia, que São Paulo não tinha esse costume do acarajé. Aí eu falei para ele que São Paulo tinha sido construído pelos nordestinos. Foi quando comecei a ir a São Paulo tentar ajudar as baianas daí, entendeu? E com a ajuda da Rita, a gente conseguiu conversar um pouco por telefone com a dona Hélia, a baiana que perdeu o tabuleiro na rua 13 de Maio. Não é uma experiência das mais que a gente gostaria que acontecesse na nossa vida, porque tirar teu trabalho, você fica, é como se tirar o teu chão, né? Depois daquele episódio violento que deixou cicatrizes doloridas na memória, a dona Hélia passou a vender seus acarajés em casa, num ambiente mais seguro e controlado. Os clientes só chegam por indicação e ela escolhe com cuidado quem vai atender. Mas, durante a década de 90, foi dos acarajés vendidos nas ruas de São Paulo que ela tirou seu sustento. E como você deve imaginar, o preconceito fazia parte da rotina. Uma baiana autêntica, vestida de baiana para vender acarajé, é um ET nas ruas de São Paulo nos anos 90. Mas eu vou te falar uma coisa, comigo bateu, levou, tá? Eu encarava isso com muita seriedade. Eu nunca deixei passar barato, não. Mas quando a intolerância e a violência vieram da fiscalização, o baque foi maior. E a Bá decidiu tirar de vez o tabuleiro das ruas. É doloroso, é trabalhoso, é difícil, em todas as ocasiões das nossas vidas. Tudo que a gente faz como nosso ganha-pão, que a gente vê que está vindo abaixo, a gente fica muito triste, a gente fica desmotivado. A gente chora, a gente tem dor, que é o nosso ganha-pão. Mais ou menos na mesma época em que a dona Hélia foi retirada da rua 13 de Maio,
A revista Piauí publicou um texto interessante sobre a relação entre o acarajé e o preconceito religioso. No texto, que se chama Relato de uma Guerra, o jornalista Roberto Kass mostra como o acarajé virou um símbolo de disputa em Salvador. De um lado, estavam as baianas de acarajé autênticas, que seguiam todos os ritos estipulados pela prefeitura. O uso completo da indumentária, por exemplo, e de ingredientes específicos na preparação, como o azeite de dendê para a fritura e o feijão fradinho para a massa. Do outro lado, estavam homens e mulheres que não seguiam as religiões afro-brasileiras, mas que queriam explorar comercialmente o acarajé. Esse grupo era formado basicamente por evangélicos que não obedeciam às regras impostas pela Prefeitura de Salvador. Muitas das vendedoras se recusavam a usar as roupas tradicionais. Outras desrespeitavam a receita original, usavam farinha de trigo na massa e fritavam bolinho em óleo de soja. Também era comum encontrar nessas barracas um adesivo no qual se lia Bolinho de Jesus. Essa era uma forma de sinalizar aos compradores que aquela barraca não vendia o acarajé de Yansan, tão central para as religiões afro-brasileiras. Ali o que se vendia era um bolinho evangélico, que só tinha a mesma aparência e o mesmo sabor do acarajé. Mais do que isso, o nome Bolinho de Jesus trazia implicitamente a ideia de que o acarajé tradicional não era de Jesus. Para bom entendedor, fica evidente a associação que era feita entre o acarajé e o demônio, ou a qualquer outra coisa negativa. E daí você pode estar se perguntando, tá bom, mas por que qualquer pessoa não pode fazer e vender um acarajé? Bom, primeiro porque o acarajé é uma comida com profunda relação religiosa. Em várias regiões do continente africano, é possível encontrar o mesmo prato, ainda que com nomes e características diferentes. Aqui no Brasil, ganhou esse nome graças à língua iorubá, que junta acará, que significa bola de fogo, e jé, que significa comer. Nos candomblés, essa comida pode ser ofertada aos orixás Yansan e Xangô. É uma comida central e simbólica. Para não deixar dúvidas, a gente poderia até fazer uma brincadeira, dizer que a hóstia está para a Igreja Católica, assim como o acarajé está para as religiões afro-brasileiras. A comercialização dessa iguaria na rua remonta aos tempos coloniais, quando as chamadas escravos de ganho eram autorizadas a vender produtos para as suas donas e podiam ficar com uma parcela do dinheiro. Foi assim que muitas dessas mulheres sustentaram suas famílias. Há casos, inclusive, de mulheres que, com a venda do acarajé, puderam comprar sua própria liberdade. Foi também com esse dinheiro, da venda da comida nas ruas, que muitos centros religiosos puderam se organizar e criar irmandades e terreiros. Uma pessoa de outra religião tem toda a liberdade para comercializar qualquer outro alimento. Por que logo esse? Por que atacar logo esse? Por que a tentativa de esvaziamento logo deste? Racismo religioso é a resposta. Para além da rejeição aos alimentos sagrados, existem muitos outros exemplos do preconceito que atinge as religiões afro-brasileiras. Lá no começo, a gente falou da destruição dos terreiros, que é provavelmente a face mais violenta dessa intolerância. Isso quando os ataques não vitimam os próprios adeptos. Uma menina de 11 anos foi atingida na cabeça por uma pedra a caminho para um culto de candomblé no Rio de Janeiro. Segundo a família, ela foi vítima de intolerância religiosa. Esse é um caso que aconteceu em 2016 e ganhou bastante repercussão na época. Uma reportagem do SBT ouviu a menina, que se chamava Kailane. A menina agora anda assim, séria, meio calada e com muito medo. Sinto medo de sair na rua com roupa de santo. Eu não sei o que vai acontecer de novo. O mais curioso, ou o mais trágico disso tudo, é pensar que a maior parte dessas notícias vem do Rio de Janeiro, um dos berços da religiosidade afro-brasileira. No começo deste ano, o jornal Extra publicou uma reportagem que falava sobre a união de traficantes e milicianos para expandir um território dominado na zona norte da cidade. É o Complexo de Israel, que abrange 5 favelas da região. O grupo se diz evangélico, mas com uma brutalidade nada cristã, persegue as pessoas que fazem parte de religiões afro-brasileiras. Os moradores nem sequer podem usar roupas brancas na sexta-feira, por exemplo, o que é uma prática comum nessas religiões. No meio de tanta violência, os seguidores de cultos afro-brasileiros ficam encurralados. Ou eles fogem, o que quase nunca é uma opção, ou resistem. Aliás,
O Simas explicou pra gente que se essas religiões seguem fortes em um país como o Brasil, é porque elas já resistiram muito. As culturas afro-brasileiras, elas o tempo todo conseguiram construir os seus modos sofisticados de vida, de permanência, de sociabilidade, operando exatamente nessas brechas do muro institucional de um país, de um processo civilizatório estruturalmente racista, branco, heteropatriarcal. E a comida de santo, ou comida votiva, tem um papel central nesse processo. Quando uma receita de abará é transmitida entre gerações, ensinamentos ancestrais também são. Quando uma família se reúne para compartilhar uma muqueca de peixe, o axé é compartilhado também. E quando o acarajé ganha espaço nas ruas brasileiras, o candomblé também ganha. Então eu não tenho dúvida que essa cozinha sagrada, né, e que dialoga com as profanidades o tempo todo, ela permaneceu e é um elemento fundamental na configuração de uma culinária brasileira, exatamente porque ela soube operar nessas frestas, ela soube operar nessas brechas. Operar nas frestas não é tarefa fácil, não. A história da Dona Hélia, por exemplo, poderia ter um enredo muito mais leve se sua profissão não fosse marginalizada nas ruas de São Paulo. Hoje ela certamente não estaria à beira do despejo graças a uma política opressora. O acarajé seria uma forma de ganhar a vida, assim como muitas outras baianas fizeram. Mas ainda que o caminho seja duro, ela e nenhum outro praticante dessa religião anda só. Oxalá que tudo se resolva, é isso que eu espero, que a gente volte a ter dias melhores do que o que nós estamos vivendo. Axé. A pesquisa para esse episódio foi feita por mim, Amanda Flora. Eu também assino o roteiro junto com o Vitor Mattioli. Quem narra o episódio comigo é a Denise Mota. A produção executiva do Prato Cheio é de Marina Yamaoka, com apoio da equipe do Joio. A edição e criação de som é do Vitor Oliveira. A lista completa das músicas que utilizamos nesse episódio estão na descrição. As trilhas são da Blue Dot Session e do Vitor Oliveira. O design do podcast é da Denise Matsumoto e da Clara Borges. E sou eu quem cuido das redes sociais. É isso, minha gente. Até a próxima e tchau, tchau. Não mexe comigo, eu sou a menina de Oiarô. Não mexe comigo.